31 a 36. João 3, 31 a 36 diz assim: aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra, aquele que vem do céu é sobre todos, e aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Aqui nós temos algumas razões porque o Senhor Jesus veio ao mundo. João continua o seu discurso, e ele diz aqui no versículo 31, primeiro motivo, para falar as coisas do céu ou de cima. Então, uma das razões porque o Senhor Jesus Cristo veio foi para dar testemunho daquilo que ele viu e ouviu do céu. João está falando, dando essas razões a respeito da origem e da supremacia do Senhor Jesus Cristo, porque nós lemos no versículo 26 que alguns fariseus questionaram ele, disseram o seguinte, João 3, 26, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. Então, estão indagando João, né? Você está falando ou pregando ou dando testemunho de Cristo, ele está batizando, na verdade não era ele, eram os seus discípulos, né? Mas afirmaram, viram Jesus ali e provavelmente entenderam que ele também batizava. Mas a questão aqui era justamente essa. Estão dizendo a João, eles agora estão seguindo ele. E João respondeu, porque João não tinha pretensão nenhuma de ter seguidores. Inclusive, eu acho que foi a única pessoa que ficou feliz por perder seguidores. Nós temos tantas redes sociais e tantos canais, né, na internet. As pessoas estão em busca de seguidores, né? E um tem 1.000, 10.000, 1 milhão, não sei quantos milhões. João diz no versículo 29, assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. Qual é? O fato de que ele perdeu seguidores para Cristo. E nós, irmãos, será que nós estamos fazendo discípulos para nós, seguidores para nós, ou nós estamos apontando para Cristo? Será que nós queremos ter seguidores ou queremos que essas pessoas sigam Cristo? Nós temos que apontar o caminho. João apontou o caminho. João apontou a pessoa que eles deveriam seguir. E nós devemos fazer o mesmo, né? Não ter para nós um partido, uma denominação, um grupo, mas ter um grupo que tenha o compromisso de servir ao Senhor, de ouvir a palavra dEle, obedecer à voz dEle, e que nós possamos ser apenas o meio, o instrumento de Deus, para levar essas pessoas até ao Senhor Jesus Cristo. E no verso 27 ele respondeu, o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. E ele diz, vós mesmos me sois testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo. Cristo, a palavra aqui ungido, Mexia, né, o escolhido. Eu não sou o escolhido, mas sou apenas um enviado adiante dele. Né? Nós sabemos que ele é o precursor, ele é aquele batedor que vai na frente, né? Nas estradas às vezes tem esses carros batedores, né? Que vai anunciando que vem atrás alguma coisa maior, mais importante, né? E João foi justamente esse que veio pregando o batismo do arrependimento, mostrando que para
as pessoas receberem a vida eterna e serem salvas, havia necessidade, primeiramente, de arrependimento, de perdão de pecados, de confissão de pecados. E essas pessoas deviam estar com seus corações contritos, corações dispostos a confessar os seus pecados e a abrir para o Senhor Jesus Cristo, dilatar os seus corações para receber o amor de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele afirmou: eu não sou o Cristo, mas vou apenas adiante dele. E depois ele falou: aquele que tem a esposa é o esposo. A esposa aqui, figura dos discípulos, né? Depois se tornou figura da igreja, né? A esposa, a noiva de Cristo, a sua igreja. Mas ele usou a esposa como aqueles mais chegados, aqueles que estão sendo atraídos a Cristo, né? Os primeiros discípulos. E depois ele fala: mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, e aqui o amigo do esposo, ele, João, né? Ele assiste e ouve, ele é uma testemunha, né? Ele é um precursor, ele é quem vai adiante, ele alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. Ele ouviu a voz de Cristo, né? Ele apontou para Cristo e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. André estava com ele apontou o caminho, ele apontou Cristo, e André passou a segui-lo. E depois ele finaliza, resumindo bem todo esse contexto, né? Qual que era o grande desejo de João, e que é algo que nós devemos desejar diariamente. Esse deve ser o lema da nossa vida. É o versículo 30, né? E nós podemos aprender e decorar esse versículo, né? Quando alguém se coloca numa posição de destaque ou querendo ter mais luz do que a luz de Cristo, nós podemos dizer que o nosso desejo é que ele cresça e que nós diminuamos, né? João falou isso: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João diminuiu tanto que ele foi preso, ele ficou sem o seu ministério, porque ele desejava ser reduzido a nada, e ele foi morto, e a sua vida se reduziu a uma cabeça num prato, né? E ele foi então martirizado, ele foi assassinado, porque ele foi fiel até o fim da sua vida ao chamado de Deus. E ele foi fiel, inclusive sob pena, sob o risco de perder a vida. Ele continuou fiel, porque ele pregou contra o pecado, né? Inclusive de Herodes, o grande governador da época, né? Mas ele acusou: você está em pecado, você é um adúltero, né? Você está com uma esposa que não é sua. E ele então não temia o homem, ele foi fiel ao Senhor até o fim, e ele diminuiu tanto que a sua vida já não tinha valor, a não ser que ela fosse totalmente entregue, estivesse totalmente à disposição do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a sua vida se cumpriu nisso, né? Cristo foi engrandecido através da sua mensagem, através da sua vida, mesmo na morte. Ele não negou Cristo. Mesmo quando chegaram os soldados de Herodes ali na prisão, mesmo quando tiraram e falaram: você vai morrer, ele ainda continuou sendo fiel a Cristo, porque ele conheceu o verdadeiro Deus, ele conheceu o testemunho de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e ele deu testemunho dele, né? Aqui nesses versículos, como nós já temos lido, o versículo 31, ele dá a primeira razão, porque as pessoas deveriam dar crédito, não a ele, mas a Cristo unicamente.
ele era da terra, ele nasceu, pais humanos, né? A mensagem que ele recebeu era a mensagem de Cristo, mas o próprio Cristo tinha a mensagem de Deus, né? E ele começa dizendo, ele vem de cima. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra, mas aquele que vem do céu é sobre todos. Então Cristo, por causa da sua origem, ele é superior a todos os homens, a todos. Ele é o único cuja origem é o céu, que teve aqui na terra, que andou nesta terra. Ele fala das coisas do céu, ele fala daquilo que ele viu e ouviu, conforme nós já lemos no versículo 12, né? E versículo 13 desse capítulo, nós já estudamos, né? O Senhor Jesus falou para Nicodemos, verso 12: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? As celestiais são superiores. Agora, ele falou de novo nascimento para Nicodemos, de forma figurada, no seu aspecto terreno, né? E ele não entendeu, não creu, né? E ele falou, como que você vai entender das coisas celestiais, se apenas das coisas terrenas você não crê, né? Ou você não entende? E depois ele diz o verso 13, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu, né? O Senhor Jesus Cristo, ao mesmo tempo que ele era homem, o Filho de Deus, era também o Filho de Deus, o Filho do homem, o Filho de Deus, é aquele que está na terra, mas ele tem um ponto de... ele tem um ponto de visão no céu, porque ele é Deus também, né? Ele está na terra, mas ele também está ao mesmo tempo no céu. Ele e o Pai, ele falou, somos um, né? Ele está em íntima comunhão com o Pai, e é como se ele estivesse lá com o seu Pai, embora estivesse aqui na terra, mas ele está sempre repetindo isso, né? Eu falo das coisas que vi, a minha origem é o céu, eu sou de cima, eu falo das coisas que vi e ouvi. E quais coisas são essas? Aqui no nosso contexto é em relação ao novo nascimento, né? Como alguém pode nascer de novo, nascer do alto, nascer do céu? E Jesus está falando daquilo que ele recebeu do seu Pai. Ele viu e ouviu, ele não ouviu falar. Então tudo que o Senhor Jesus veio falar ao homem, ele viu presencialmente, ele ouviu presencialmente do seu Pai. Não foi uma ligação telefônica, não foi uma mensagem pelo celular, um e-mail, não foi pelo que ele leu no jornal, nos livros, não. O que ele falou a nós, seres humanos, ele falou, e o testemunho é verdadeiro, porque ele falou o que ele ouviu, e ele falou o que ele viu. Ele estava com o Pai, ele conhece o Pai, ele conhece Deus, os propósitos de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, o plano de salvação da humanidade, ele conhece. E ele nos revelou então estas coisas, e só alguém que tinha essa origem, só alguém que conhece, que veio do céu, poderia nos revelar exatamente as verdades celestiais. E o Senhor Jesus então explicou como alguém pode nascer de novo. E nós temos, dentre tantos versículos, né, o versículo 16, um dos versículos mais conhecidos das Escrituras, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então aquele que é do céu, ele está falando aquilo que ele sabe, exatamente o que ele sabe. Ele sabe que Deus amou o mundo. Ele viu o amor de Deus, ele ouviu o amor de Deus. E ele diz então, ele nos revelou essa grande verdade, né? Porque ele veio do céu para falar as coisas que ele viu e ouviu. E uma das coisas que ele viu e ouviu é que Deus amou o mundo.
E ele amou o mundo de tal maneira que Deus deu o seu Filho, Ele mesmo. O seu Filho veio do céu. Ele veio do céu para a terra, para o lugar onde estavam os pecadores, porque havia necessidade de reconciliação, havia necessidade de tratar o pecado, havia necessidade de perdão de pecados, de purificação de pecados, para que nós pudéssemos então sermos reconciliados com Deus, para que pudéssemos então, como seres eternos que somos, tivemos uma origem, nascemos, mas somos seres espirituais, como Deus é, criados à imagem dele, então nós somos eternos neste contexto, de que jamais vamos ser extintos, a nossa alma é eterna, e nós precisamos de um Salvador eterno, nós precisamos de reconciliação com Deus para vivermos com Ele na eternidade. E foi justamente isso que Ele veio nos revelar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O seu Filho veio. O seu Filho é o único Filho, é o Filho unigênito. E Ele diz para quê? Para que esse Filho, depois que Ele viesse ao mundo e desse a sua vida na cruz do Calvário, e esse Filho, depois de morto, depois que Ele entregou a sua vida para a nossa salvação, depois que Ele tomou o nosso pecado na cruz e entregou a sua alma como propiciação pelo nosso pecado, depois que foi sepultado e ressuscitou, e subiu aos céus, está glorificado, então é através de confiarmos e crermos nele, é que nós podemos nascer de novo. Deus amou o mundo, nos enviou, nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê nesse Filho que já veio, morreu por nós, foi crucificado em nosso lugar, e agora nós temos o dever, a obrigação, todo aquele que ouve a mensagem do céu, todo aquele que ouve a mensagem do Evangelho, e crê na mensagem, aqui diz, não morra, não pereça, não permaneça separado de Deus, mas tenha a vida eterna. Então, essas são verdades celestiais, irmãos e amigos, se você ainda não creu no Senhor Jesus Cristo como Salvador, Deus enviou o seu Filho e Ele nos falou exatamente o que Ele viu e ouviu do céu. Ele estava com o Pai, Ele falou exatamente a verdade, não a mentira, naquilo que Ele falou, naquilo que Ele nos revelou. Ele vai dar a vida eterna, e Ele dá, ainda hoje, a todos aqueles que creem nele, que confiam nele. E estas verdades celestiais, então, as verdades mais preciosas que nós temos revelado nas Escrituras, que o homem pecador, ele pode ser salvo do seu pecado, ele pode ficar livre da justiça e da ira divina por causa do pecado, ele pode ser liberto da condenação do inferno e ter vida eterna e ter a vida de Deus, e ele então está livre da morte eterna. Então, o versículo 31 fala a primeira razão porque Jesus veio ao mundo, para falar as coisas do céu. A segunda razão nós temos no versículo 32 e 33, aqui diz assim, aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, nós já falamos um pouquinho, ele veio testificar, ele veio dar testemunho, veio revelar aquilo que ele viu e ouviu, porque ele veio de cima, ele veio do céu, e então não havia erro ou engano nenhum no seu testemunho, na sua revelação. O homem pode errar, o homem pode mentir, o homem pode se enganar no seu testemunho, inclusive no nosso Código Penal há pena para aqueles que dão falso testemunho, daqueles que mentem a respeito de certos fatos, e como as pessoas estão dispostas a mentir, a enganar, até nos nossos tribunais, com o objetivo de ganhar alguma coisa, às vezes material, coisas passageiras.
Mas o Senhor Jesus Cristo não. Era impossível que ele errasse no seu testemunho e que ele se enganasse no que ele viu e ouviu, porque ele é Deus, ele estava com o Pai. E é impossível que ele minta, é impossível que ele engane, se equivoque sobre alguma coisa daquilo que ele viu e ouviu. E nós temos então que a segunda verdade, a segunda razão porque ele veio ao mundo está aqui, na segunda parte do verso 32, e ninguém, ele veio para dar testemunho da verdade, daquilo que ele viu e ouviu, mas fala o quê? Na sequência, mas ninguém aceita o seu testemunho. Ninguém aqui é um termo que se usou de forma geral, né? A maioria das pessoas, de forma geral, a maioria das pessoas não aceitaram o seu testemunho, mas aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. O testemunho de Cristo é o testemunho de Deus. Mas o que nós temos aqui? A segunda razão por que Jesus veio ao mundo, ele veio ao mundo para dividir a humanidade. Estamos chegando próximo ao Natal, né? E se fala muito em união, né? Em reconciliação, né? Em afeição uns pelos outros, etc. Devemos ter, sim, mas nós devemos ter ciência, o que a Bíblia nos diz, que o Senhor Jesus Cristo veio, não foi para unir, ele veio para trazer, através da mensagem do Evangelho, uma pregação que aqueles que creem se unem a ele, mas aqueles que rejeitam, eles dividem, ou eles permanecem separados, né? Por que Cristo veio ao mundo para dividir a humanidade? Ele explica aqui. A maior parte não aceita o testemunho do Senhor Jesus, ainda que ele venha do céu, ainda que esse testemunho seja de cima, seja verdadeiro, não passível a erro e engano, porque Cristo veio do céu, mas ainda ele diz, a maior parte das pessoas não aceita o meu testemunho, ou não aceitaram o seu testemunho, mas outros aceitam o testemunho de Cristo, e aquele que aceita o seu testemunho, ele confirma que Deus é verdadeiro. É impossível então aceitar o testemunho de Cristo e negar que ele não seja Deus. Todo aquele que aceita o testemunho de Cristo, ele irá naturalmente reconhecer que ele é o verdadeiro Deus. Ele é Deus. Foi Saulo, depois da sua conversão, no capítulo 9 de Atos, nós temos estudado, né? A mensagem dele, o início do seu ministério foi justamente esse, o tema da sua mensagem. Depois que ele viu Cristo, a sua glória, o seu poder, ele permaneceu cego, né? Depois de ver aquela luz brilhante, mais brilhante do que o sol ao meio-dia. E ele então deu testemunho, Jesus é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. E os que aceitam o testemunho de Cristo, colocam nele, então, este selo de credibilidade, dá crédito à palavra dele. Ele é o Cristo, ele é Deus. Jesus Cristo é o escolhido de Deus. Ele veio ao mundo para salvar a humanidade. Olha João capítulo 12. João 12, 44, ele diz, e Jesus clamou e disse, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Verso 49, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai, Deus, o Pai, que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Ele falou exatamente o que o seu Pai lhe disse. Ele expressou as palavras de Deus. Ele expressou e revelou o que Deus queria que ele dissesse. Ele não falou nada, nem mais nem menos, do que Deus desejou e planejou que ele falasse, revelasse ao mundo, aos homens.
E ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Pensa, irmãos, você tem filhos, né? Nós temos filhos, exatamente, e geralmente nós pedimos para os nossos filhos dar um recado para alguém, né? Você fala para sua mãe isso e isso, né? Às vezes o homem, por causa do pecado das limitações, né? Mentais, etc., físicas, ele ainda não consegue expressar exatamente o teor da mensagem. Ele às vezes transmite alguma coisa mais ou menos, ele deixa faltar alguma coisa, ou às vezes ele transmite exatamente o que deveria ser transmitido, né? E isso é maravilhoso, ficamos alegres, né? Aplaudimos, né? Parabenizamos o mensageiro, o filho que transmite com exatidão a mensagem. Mas em relação a Jesus Cristo, nem mais nem menos, ele não podia fazer nada além daquilo que o seu Pai lhe determinou, lhe pediu que ele fizesse ou falasse. E Jesus falou: o meu Pai que me enviou me deu um mandamento, ele me deu uma ordem, eu tenho dele uma ordem, eu tenho dele uma mensagem, eu tenho dele um ensino, e eu tenho que falar exatamente o que ele me deu para falar, a mensagem que ele me transmitiu, eu tenho que transmitir. E ele falou, irmãos e irmãs, exatamente, e tudo o que o seu Pai queria que ele falasse. Mas aqueles que não dão crédito à palavra de Deus, ao testemunho de Cristo, à mensagem do Evangelho, à mensagem de Cristo, a Bíblia diz que esses são aqueles, como diz aqui, que não aceitam o seu testemunho. E o Senhor Deus e Cristo sabia exatamente que ele veio a este mundo para que as pessoas tivessem que tomar uma decisão, tivessem que ou continuar no estado em que estavam, no seu pecado, separados de Deus, ou então fossem encontradas, resgatadas, achadas, libertas da condenação, libertas do pecado, salvas do juízo eterno. E a mensagem de Deus era justamente essa: vocês precisam crer em mim. Aquele que não crer, ele está condenado, ele está perdido. E ele anunciou isso em cidades, ele anunciou esta mensagem para famílias inteiras, clãs, sociedades, escolas, e as pessoas iam se dividindo, as pessoas iam tomando as suas decisões e ficavam divididas entre crer e não crer. Nós lemos alguns exemplos, vamos olhar, por exemplo, o Senhor Jesus primeiramente exortou os seus discípulos a respeito desse fato de que muitos ficariam divididos, inclusive lares, famílias. Lucas 12, 51, ele falou: cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, e mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. A divisão aqui é por causa da obediência a Cristo, é por causa da aceitação da mensagem de Cristo. E isso acontece até hoje. Quantos lares estão divididos por causa da mensagem de Cristo? E as pessoas que aceitam Cristo como Salvador, elas então, é claro que não em todos os lares, né? Muitos aceitam a mensagem e aquela família então passa a seguir o Senhor Jesus Cristo, passa a ouvir a mensagem, depois que ouvir a mensagem, creram na mensagem, mas infelizmente, né? Nós conhecemos tantos lares divididos, porque uns creram e outros não creram, e não se abre mão da fé em Cristo, nem por causa do amor pelo um familiar, aquele que realmente entendeu o Evangelho, aquele que realmente entendeu o amor de Deus,
ele então não abrirá mão da sua fé no Senhor Jesus Cristo e na salvação que Deus nos dá a todo aquele que nele crê. Nós temos ainda João mesmo, no capítulo 7, falando a respeito dessa divisão. João 7:40 diz assim: então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Alguns crendo na mensagem, alguns reconhecendo que Jesus Cristo é o profeta, é o enviado de Deus, é o mensageiro de Deus. Outros diziam: este é o Cristo, o escolhido de Deus, o enviado de Deus. Mas outros diziam: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. Então, alguns duvidaram dele, mas duvidaram por falta de conhecimento das Escrituras e conhecimento dele, porque de fato ele era descendente de Davi. Quando você vê os descendentes de José e Maria, descendentes de Davi, nasceu em Belém. Muitos o conheciam como Nazareno por ignorância, porque a sua linhagem, na sua linhagem estava que ele foi criado em Nazaré, mas nasceu em Belém, Belém da Judéia, e da aldeia onde era Davi, Belém, ele nasceu lá. Nós sabemos que, para cumprimento das profecias, né, a profecia falava do Messias que viria do Egito. Do Egito chamei o meu filho, mas também fala dele como Nazareno. Como então um homem de Belém poderia vir do Egito e ser conhecido como Nazareno? As providências divinas, né, para cumprir a sua palavra. Então, o Senhor estabeleceu ou determinou através das circunstâncias o cumprimento integralmente das Escrituras. Ele nasceu em Belém, ele foi para o Egito, e depois, já jovem, né, mais maduro, ele veio do Egito e foi morar em Nazaré, por isso também conhecido como Nazareno. Capítulo 9 de João, versículo 14, diz aqui: e era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos, né? O Senhor fez um milagre ali, curando um cego, e diz assim: tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos e lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão, ou divisão, ou discórdia entre eles. Então, Senhor, irmãos, seja nas famílias, seja lá na religião judaica, lá entre os fariseus, como aconteceu aqui no capítulo 9, seja entre o povo, ele veio dividir, porque a mensagem tem esta conotação, a natureza da mensagem é esta. Alguns creem, mas João falou, a boa parte, a maioria não creu, né? E ele falou aqui então no verso 32, ninguém aceita o seu testemunho, a maioria, quase todos, mas aqueles que aceitam o seu testemunho, confirmou que Deus é verdadeiro, Deus é verdadeiro. O versículo 34 então fala da outra razão porque Jesus veio ao mundo. Diz aqui: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aqui diz, Deus enviou, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O que isso significa? Quando Deus falou através dos profetas, ele deu o seu Espírito por medida aos profetas. Ele limitou a sua palavra, as revelações que ele tinha.
ele usou aos seus profetas e falou um pouquinho da sua palavra, das verdades a eles. Ele revelou um pouquinho para cada um deles do seu plano, do seu desejo futuro, inclusive a respeito da vinda do Messias e assim por diante. Mas, irmãos, em relação ao Senhor Jesus Cristo, ele não deu a sua palavra e ele não revelou a sua palavra de forma limitada. O seu Espírito não foi dado a ele de forma limitada, parcial. Deus revelou toda a palavra, a sua palavra ao Filho. Deus deu a ele toda a revelação com respeito à salvação. É claro que tem muitas outras coisas que nós vamos conhecer, né? A Bíblia não nos revelou tudo, nos revelou apenas o necessário para conhecermos Deus, conhecermos o seu Filho, para conhecermos o seu plano de salvação. Em relação à salvação, nós temos tudo o que precisamos conhecer. Deus nos revelou tudo o que precisamos conhecer. Em relação à nossa salvação, sim. Mas em relação aos propósitos futuros de Deus, com respeito àqueles que Ele salvou, nós não conhecemos tudo. Existem muitas outras coisas que vamos conhecer quando então formos glorificados, quando o Senhor voltar e nos levar ou nos ressuscitar para estarmos então eternamente com Ele. A nossa mente será como a mente dele e vamos conhecê-lo e todas as suas grandezas e glórias de uma forma sem igual, como nunca antes conhecemos, porque estamos nesse corpo e o tempo nos limita e a nossa mente é limitada, então não podemos conhecer tudo, mas vamos conhecer tudo um dia. Agora, em relação à salvação, que é o contexto de João capítulo 3, Deus falou tudo ao seu Filho. Ele contou ao seu Filho, ao Senhor Jesus, e Jesus nos contou tudo o que precisávamos conhecer, do seu amor, da sua graça infinita, da sua fidelidade, da sua justiça, do seu plano perfeito de salvação e remissão. Era através do sacrifício perfeito de Cristo na cruz, quando Ele tomou todo o pecado da humanidade. Era necessário que Ele entregasse a sua vida, que o seu sangue fosse derramado, o sangue que purifica de todo o pecado, o sangue que estabeleceu com a sua igreja e conosco uma nova aliança, uma aliança eterna. Ele nos justifica, Ele nos redime, Ele nos justificou, Ele então nos revelou tudo em relação à salvação, né? A mensagem da salvação foi plenamente anunciada. Não há limites ou limitação ou medida no que diz respeito ao testemunho que Cristo deu sobre o Evangelho, as boas novas de salvação. E Ele então nos fala justamente isso: o Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas suas mãos. Deus então nos deu o seu Filho e entregou todas as coisas para o seu Filho. E dentre estas coisas, Ele entregou ao Filho o poder de salvar e o poder de, um dia, no futuro, condenar, julgar. Embora a ira de Deus já esteja pendente sobre aqueles que não creem, mas será no futuro o grande juízo de Deus sobre a humanidade. Ele deu esse juízo ao Salvador Jesus Cristo. Ele veio para salvar e Ele está salvando almas, mas a mesma pessoa divina, o Filho do homem que veio salvar, Deus deu a Ele também o poder de um dia julgar, e Ele virá para julgar. Ele veio a primeira vez para salvar, mas virá a segunda vez para julgar aqueles que rejeitaram a mensagem de salvação. E é justamente isso que ele fala no versículo 36, né? E com isso concluímos o estudo. E aqui diz João dando testemunho daquele que veio de cima, daquele que veio para dividir a humanidade entre aqueles que creem nele e aqueles que não creem. A humanidade não é dividida em raças, em classes sociais,
em poderio econômico, não. A humanidade é dividida entre aqueles que creem em Cristo e aqueles que não creem em Cristo. Quando Tomé viu o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus mostrou para ele o seu lado, a sua ferida nas suas mãos, e ele falou: Tomé, não seja um incrédulo, não seja um descrente, um incrédulo, mas seja um crente. Então só há duas qualidades de pessoas nesse mundo. Deus vê todas as pessoas iguais, independentemente da condição social, da raça, da sua origem. Todos somos nós originados do primeiro homem, Adão. Deus não faz acepção de pessoas, Ele vê neste mundo uma raça só, a raça humana, perdida, separada de Deus. Mas como Ele não faz acepção de pessoas e não faz distinção do homem, como nós fazemos, entre branco, preto, rico, pobre, Deus, então, como o perfeito ser que é, Ele só pode distinguir o homem em duas classes: aqueles que creem nele e aqueles que não creem nele, aqueles que são crentes e aqueles que são incrédulos, descrentes, aqueles que são salvos e aqueles que não são salvos. E eu pergunto nesta noite, para os amigos e aqueles que nos ouvem, nos assistem: você já creu no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador? Você faz parte daqueles que já creu nele ou ainda não creu nele? Se você ainda não creu nele, você diz aqui: aquele que não crê no Filho, em outro texto fala que não verá a vida, mas outro texto diz, em 1 João capítulo 1, o faz mentiroso. Aquele que não crê na palavra de Deus, aquele que não crê no testemunho que Cristo deu do seu Pai, aquele que não crê no Evangelho, na mensagem de salvação, chama Deus de mentiroso. Está falando: você é um mentiroso, eu não creio, isso é mentira. Ele está dizendo: o que Cristo falou é mentira. O que Cristo veio dizer, Ele não disse a verdade. Às vezes, quando fazemos essa pergunta: você crê? Só existe uma saída, ou você crê ou você permanece na condição que está, de incredulidade. Você tem que tomar uma decisão, porque se você deixa de tomar essa decisão, você já tomou a decisão em que você está, porque nós nascemos no pecado e o homem está condenado nesta condição que está. Então a escolha do homem é uma só: é crer. Porque se ele escolhe não crer, ele já escolheu a perdição, ele já escolheu a ruína eterna, o desprezo eterno, o inferno, o juízo eterno. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. É interessante que aquele que crê, ele tem a vida. O tem aqui está no presente do indicativo, ou seja, ele tem no momento que crê, ele já goza, ele já desfruta da vida eterna, no momento que ele crê em Cristo. É no mesmo momento, no mesmo instante que ele confessa o seu pecado e crê em Jesus Cristo como Salvador, ele então tem a vida. Não é que terá um dia, não é que quem sabe vai ter no final da sua vida, não, ele tem no momento que ele crê, conforme também diz aqui em João, no capítulo 5, no versículo 24, diz assim: na verdade vos digo, o Senhor Jesus falando, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é terá, mas tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Passou, está no passado. Você creu em Cristo, você tem a vida eterna. Você já não tem mais a condenação e o juízo divino, porque você passou da morte para a vida. Você estava na condição de morte espiritualmente, mas no momento que você creu em Cristo, você deixou essa condição, e agora a sua condição, a sua natureza em Cristo é nova, ela foi regenerada, você tem vida e vida eterna. E é justamente o que ele fala aqui no capítulo 3, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida,
mas a ira de Deus sobre ele permanece. Aquele que não crê no Cristo, no futuro não verá a vida, mas a ira de Deus já está pendente sobre você que não crê. Ela está a um fio de cair sobre você, porque a nossa vida é como um fio, é como um fiozinho de cabelo. Nós estamos pendurados nesse fiozinho, e a qualquer momento ele pode romper. O nosso coração pode parar de bater, aquela veia pode estourar e o coração então pode cessar a sua atividade. E aí vem o infarto do miocárdio, né? Como muitos sofrem e param a existência e cessa a vida do ser humano, porque nós estamos, irmãos e amigos, por um fio. A nossa vida está por um fio, por uma veia. E se esse fio se rompe, nós cessamos. E a morte sela o destino da alma. A morte sela o destino da alma. Não existe chance, oportunidade depois da morte. Enquanto estamos vivos, nós temos a chance, a oportunidade de crer em Cristo como Salvador, de ouvir a mensagem, de ouvir o testemunho do céu, daquele que desceu do céu, e crer em Cristo, e ser salvo. Mas aquele que não crê, não verá a vida, não verá, e a ira de Deus sobre ele permanece. Então, nós desejamos que todos aqueles que nos ouvem, né, tenham esta esperança, tenham esta alegria de dizer, e a satisfação e o prazer de dizer: eu sou um salvo, eu já recebi Cristo como meu Salvador, e agora eu espero Ele voltar do céu para me levar para a sua presença, porque Ele fez essa promessa. Ele mesmo disse no capítulo 14 de João: não se turbe, não fique perturbado o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, disse Jesus. E ele falou: na casa de meu pai, de onde eu vim, lá do céu, há muitas moradas, há muitos quartos, há lugares para todos. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Então é aquele que veio do céu. Ele falou: eu vim de lá, mas eu vou voltar para lá, de onde eu vim, para preparar lugar para vocês, porque depois que vos preparar um lugar no céu, eu voltarei outra vez. Então ele veio segunda vez, irmãos e irmãs. Será que todos nós estamos esperando a volta dele? Será que lembramos neste dia que ele poderia ter voltado hoje? Ou que ele pode voltar esta noite para nos levar para a sua presença? E ele disse que ele deseja nos levar para ele. Nós somos dele, a igreja é dele, nós fomos comprados por ele, pelo preço do seu sangue, e ele vem para levar aquilo que é dele, aquilo que pertence a ele. E ele falou: eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Ele orou assim em João 17, o desejo do seu coração é que ele esteja para sempre com os seus, e ele vem para buscar aqueles que são dele, aqueles que já creram nele como Salvador. E ele diz: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Tomé falou: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Tomé, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, queridos amigos e irmãos, nós desejamos então que todos então tenham esta esperança. Confie no testemunho que Deus deu do seu Filho e aceite a palavra de Cristo como a palavra de Deus, porque ele viu e ouviu tudo aquilo que ele nos contou, porque ele estava com o Pai e o seu testemunho é verdadeiro. Era impossível que ele mentisse, era impossível que ele estivesse enganado, mas pelo contrário, ele é o pai da verdade, não da mentira. Satanás é o pai da mentira, mas Cristo é a verdade, ele é a verdade, ele é o caminho.
Ele é a vida, e só podemos encontrar o caminho e a vida através da verdade que há no Senhor Jesus Cristo. E João Batista deu testemunho da verdade, e ele falou: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele desejou que Cristo fosse engrandecido e que ele fosse diminuído e que ele fosse extinto, para que Cristo pudesse ter toda a preeminência, toda a glória, toda a honra. E é também o que nós desejamos nesta noite, que o Senhor Jesus Cristo possa ser honrado e glorificado através da sua palavra e através desta mensagem que nós temos compartilhado com todos. Amém.